gente, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no nosso canal do Psiplatô. Eu fico muito feliz toda vida que eu venho aqui compartilhar com vocês conteúdos, porque para mim isso é muito além de um conteúdo pelo conteúdo, é um relacionamento que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então eu valorizo cada um de vocês que separa um tempo, que tá aí, que acaba focando mesmo em ser o melhor terapeuta que merece e que pode ser. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês e com uma convidada muito especial também, que é minha parceira de corrida, de vida, de amizade, de profissão. Então, queria chamar a Nath para se apresentar. Obrigada. Quer dizer, ela já se apresentou porque é a segunda vez que ela está vindo aqui no nosso podcast. Não sei se vocês já assistiram o podcast anterior que ela participou, então se você ainda não assistiu, eu te recomendo super a assistir, que é sobre ansiedade e comportamento alimentar. E agora nós estamos no round 2. Então, Nath, por favor, se apresenta para quem ainda não te conhece. Show. Então, me chamo Natália Sampaio, eu sou psicóloga clínica e empreendo também na área psi, né? Dou aula para psicólogos, supervisionando psicólogos, sou mentora também de psicólogos e tenho foco principalmente em ansiedade. Então, desde que eu me formei, esse é minha grande área de estudo. Meus pacientes também, a maior parte da demanda é ansiedade. E é mais ou menos isso. Perfeito. E para quem tá vindo, assim, assistir o nosso podcast pelo perfil da Nath, eu também queria me apresentar. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia e o tema do meu mestrado foi a influência do transtorno de compulsão alimentar, do combi noturno e as estratégias de enfrentamento sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, um dos principais objetivos que eu tive no mestrado foi de identificar se essas três variáveis influenciavam no reganho de peso após a cirurgia. E, gente, de fato, os transtornos alimentares e estratégias de enfrentamento mal adaptativas influenciam muito no reganho de peso após a cirurgia. Além disso, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia do esquema e psicoterapia breve focal. E muito além do aprimoramento em transtornos alimentares do Ambulim, vários cursos que fui fazendo ali na trajetória acadêmica. E muito do meu trabalho enquanto psicóloga também é de ajudar pacientes com transtornos alimentares e foi assim que surgiu o Psiplatô, realmente com essa vontade genuína no meu coração e de tantas pessoas que estão caminhando com a gente de promover o melhor tratamento que poderíamos para pacientes com transtornos alimentares, além de desenvolver também outros profissionais que querem realmente exercer a psicologia da melhor forma possível. E hoje nós estamos aqui justamente com esse tema, de falar sobre raciocínio clínico, né? De falarmos sobre ansiedade, comportamento alimentar e como nós, enquanto psicólogas, devemos manejar todo o tratamento dos nossos pacientes, né? Então, Nath, me conta um pouquinho como que na tua prática clínica tu tens percebido que está sendo o teu raciocínio clínico, o que tens dado certo para ti hoje na clínica nesse ponto? Então, acho que a gente pensou nesse tema primeiro, Sim. né? Porque a gente estava toda hora tentando pensar o que... Putz, tá, então ansiedade, comportamento alimentar, ansiedade... Mas o que vem antes, como o que trabalhar antes? E raciocínio clínico é isso. E eu acho que na minha trajetória na clínica, no início, eu focava muito em TCC, claro, que foi minha base e é muito importante, utilizo, obviamente, até hoje. Mas eu fui percebendo que existe algo além de TCC clássica, que existem outras abordagens, que existe PBE, né, que é psicologia baseada em evidências, e que a gente também, né, precisa desenvolver esse raciocínio clínico, que é o que eu estou fazendo, né, o porquê que eu escolho fazer o que eu estou fazendo com o meu paciente. Então, e o que eu priorizo aqui, né, por onde é que eu começo? Pela ansiedade, pelo comportamento alimentar? E meio que a gente se deparou com isso, né, quando a gente estava pensando no tema, e que ia acabar esbarrando sempre em raciocínio clínico. Então, por mais que você tenha um playbook ali de um TCC da vida, né, ou de um protocolo, não adianta a técnica pela técnica. A gente precisa entender o que está mantendo o quê, por onde começar, porque às vezes você escolher um caminho um pouco mais imediatista e etc, ou ficar só apagando incêndio, eu falo muito isso para as minhas supervisionandas, assim, às vezes a gente está só apagando incêndio e não percebe o todo. E a gente precisa perceber o todo e não ser só guiado pela o que aparece só durante a semana e tudo, né? A gente precisa ter essa noção, pera, o que eu preciso trabalhar antes e como, né? Porque aí entra a parte do não protocolo. A gente precisa ter essa noção de
o que essa técnica está ocasionando, qual o processo que eu preciso que esse paciente passe, para que, assim, eu tenha uma terapia individualizada, né? Então, assim, eu fui percebendo ao longo da minha prática clínica que isso é que é o mais importante. Mas no início, quando a gente começa ali verdinho, a gente meio que fica em busca de protocolo, de TCC pura e clássica, né? E a gente vai vendo que o negócio é mais profundo, o que é bom. O que é bom. Com certeza. E assim, um ponto que é muito importante da gente trazer, focando um pouco nisso, é que o que a gente escuta? Atualmente a abordagem com mais evidências científicas é a terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos utilizar a terapia cognitivo-comportamental. A terapia comportamental dialética é padrão ouro para pacientes com transtornos alimentares em tal aspecto. É padrão ouro para tratamento de borderline, então vamos utilizar. Mas, como que tá o meu posicionamento para utilizar a TCC, a DBT? Como que eu posso auxiliar o meu paciente da melhor forma utilizando essas duas perspectivas? Assim, porque, por exemplo, não é para todo paciente que a gente vai usar a DBT. Não é todo paciente também que responde a TCC. Então, como que a gente de fato pode auxiliar aquele paciente que está chegando no nosso consultório da melhor forma possível? Porque, por exemplo, quando a gente fala da TCC clássica, nós devemos também, né, levar em consideração que a flexibilização psicológica e a resolução de problemas são dois principais focos. Então, para pacientes que têm regras alimentares muito claras, que têm restrições alimentares por pensamentos distorcidos, ou que a dieta mesmo tá vindo por essa distorção cognitiva, a TCC ela vai ser maravilhosa. Feinberg, ele trouxe protocolos específicos muito claros e que ajudam muito os nossos pacientes justamente com a TCC para transtornos alimentares. Só que aí eu me pego pensando, gente, mas não são todos os pacientes que estão tendo problemas com a alimentação apenas por regras alimentares disfuncionais. Não são todos os pacientes que estão tendo transtornos alimentares que vão responder à TCC clássica. E aí a gente já passa, será que existe um problema de desregulação emocional que eu possa, sim, me beneficiar utilizando a DBT? Então, quando a gente pensa de utilizar mais a DBT, a gente deve levar alguns critérios de esse paciente já utilizou a TCC e não teve uma resposta muito positiva, ou um paciente com múltiplos diagnósticos também vai se beneficiar muito. Ou quando a gente percebe que esse problema alimentar, a bulimia, por exemplo, que tem o vômito em excesso, que esse vômito, ele não é apenas como uma estratégia compensatória, mas é um problema de desregulação emocional, a gente também vai utilizar a DBT, que vai ajudar demais. Ou seja, são muitas coisas que podem acontecer e se a gente não tiver o raciocínio clínico certo, a gente vai pelo caminho dos protocolos, dos manuais e acaba não ofertando o melhor tratamento para o nosso paciente, né? Como é que funciona para ti, assim, esse ponto? Se for eu concordo plenamente, porque se for pela técnica, teríamos robôs fazendo isso e não psicólogos, né? Então, corre muito risco de a gente também, terapeuta, ali no início da clínica, como eu falei, né? Eu me identifico muito com isso. Por estarmos inseguros, esperarmos uma receita de bolo. E assim, vamos lá, os protocolos são muito importantes, eles que fazem toda a base, mas o raciocínio clínico envolve entender quais são os componentes desse protocolo que cabem para esse paciente, porque daí se eu for só sair aplicando, meu paciente não vai ter motivação, ele vai ficar, putz, mas por que essa sessão número 3 com esse tema, sendo que não é minha questão? Não é meu ponto, né? Então, assim, tudo bem pular essa sessão e seguir para um outro módulo do protocolo, que é importante você entender todos os componentes dentro daquele protocolo, né, em si, para aquela demanda X, para que você flexibilize ali esse protocolo, né? Então, assim, eu acho que a gente, enquanto terapeutas recém-formados, quando a gente está ali formado, a gente fica muito preso à receita de bolo. E não, que você precisa ter essa noção do todo. E além disso, né, como você estava falando, de mesclar meio que técnicas, né? Ou até trocar a teoria / abordagem. É muito importante a gente entender isso no sentido de
Eu tenho um paciente que é border, então eu preciso usar a DBT, ele não utilizou em nenhum momento passado de outros tratamentos, então é DBT. Aqui eu tenho que sair do meu lugar de conforto, por exemplo, eu que atendo na TCC, vou estudar DBT com afinco para que eu proporcione melhor tratamento. Nath, aí isso impede de você usar outras técnicas, por exemplo, você é uma psicóloga TCC, eu quero usar umas técnicas da DBT, e não a abordagem em si, mas a técnica. Dá certo, né? Pelo menos ao meu ver dá certo. É um tema meio polêmico. Mas basta você ter o seu raciocínio clínico bem embasado, né? Óbvio, numa formulação de caso, mas também numa teoria. Então dá para você ser um psicólogo TCC e pegar uma técnica da DBT e aplicar com a lente na TCC. Ainda que, óbvio, talvez não vá pegar na sua totalidade a explicação da técnica e tudo, mas você consegue dar uma explicação para aquele evento, né? Então é quase como se, e eu falo que raciocínio clínico, e toda essa explicação, né, do por trás da técnica, o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é como se fosse uma receita de bolo. O protocolo é a receita de bolo, bonitinha, com todos os ingredientes, mas o raciocínio clínico é entender o porquê que nesse bolo eu coloco mais manteiga, porque eu quero que a manteiga é o que vai ser o componente para tornar ele mais fofinho, né? Então a gordura é que ocasiona isso, né? Então eu vou entendendo o porquê da farinha, da manteiga, do ovo, para que assim eu vá conseguindo mesclar esses componentes e eu consiga fornecer um tratamento individualizado para o paciente, né? Então, não é o bolo pelo passo a passo que está ali descrito. A gente sabe que não sai tão bem bonitinho como tá lá, né? Perfeito. E quando tu trouxeste, né, de que quando a gente tá recém-formado, essa vontade de saber todas as técnicas, de fato aparece. Não é tanto quando a gente tá na faculdade, quais são as aulas que chamam mais atenção? Quando o professor vai explicar aquela técnica que utiliza com o paciente tal, e a gente fica, meu Deus, que massa e tudo. Mas, opa, é importante a gente saber a técnica mesmo, a gente ter domínio da técnica. Mas se a gente não souber como usar, e principalmente quando usar, a gente pode, na verdade, prejudicar o nosso paciente. E a gente precisa falar sobre isso porque é nossa responsabilidade enquanto terapeuta promover um atendimento eficaz. Que aquele paciente, ele tá ali, na verdade, depositando o que há de mais precioso na vida dele, que é a vida dele. Então, a gente tem que honrar. Eu vejo muito isso, assim, eu honro muito a escolha dos meus pacientes de estarem ali, porque eles poderiam estar fazendo qualquer coisa, eles poderiam ter ido em busca de qualquer outro profissional, eles poderiam estar fazendo tudo, mas na verdade eles estão me escolhendo enquanto terapeuta para lidar com aquela demanda da vida deles. Então, é meu dever, de certa forma, ter essa responsabilidade de estudar mais, de me dedicar mais, de dizer assim, opa, eu sei essa técnica tal, mas eu sei que ele vai se beneficiar por isso e por isso. Saber tudo o que está por trás. Então, por mais que esse desejo interno nosso de saber todas as técnicas exista, também é justo que a gente tenha esse desejo de saber quando usar. E será que o nosso paciente, de fato, ele precisa daquela técnica ou é mais a minha vontade de aplicar aquela técnica que está falando mais alto, né? Então, por isso também essa necessidade da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Porque a gente precisa conversar sobre esse tema que tanto está sendo falado por aí, mas a gente também está aqui para desmistificar alguns mitos que alguns profissionais ainda têm sobre isso, né? E acho que é bem isso, assim, a gente vai atrás. Eu lembro muito, eu pegava aquele livro de técnicas da TCC, né, o Laranjinha, do Sim. E aí eu folheava e ficava, é isso, eu tenho que transcrever essa técnica, ou enfim, pegar que o próprio livro tem, né, disponível em PDF, e aplicar. Então, assim, mas por quê? Às vezes era só uma intenção de, eu quero modificar a crença central, mas, putz, antes de modificar a crença central, eu tinha que pensar um tanto de outras coisas, né? E ainda mais, né? Seccionar em demandas, em dificuldades, em queixas do meu paciente. Então, eu lembro muito que eu ficava em busca dessa ferramenta pronta, o que não é um problema, é ótimo porque facilita o nosso trabalho, mas e eu vejo que a maturidade vai acontecendo na carreira da clínica, nossos estudos também vão aprimorando. A gente vai entendendo que é muito mais sobre entender o porquê eu estou aplicando essa técnica pronta aqui, né? Então, a história lá do bolo, ela é muito válida, porque
essa história do eu quero saber por que eu tô usando a manteiga aqui nesse bolo e não outra coisa, né? E, enfim, eu vejo isso. Não sei se tu também vê, assim, nessa mudança, assim, na carreira na clínica, eu queria muito mais um protocolo, uma coisa fechada. E aí você vai, às vezes, até tentar aplicar literal quando você tá ali no início, porque te dá uma segurança, né? Alguém aplicou, deu certo, teve um estudo por trás. Mas não, o negócio é muito além disso. A questão do raciocínio clínico é tão importante que até mesmo o manual ali, sabe aquele livro vermelhinho da Marsha Linehan, que fala da terapia comportamental dialética para terapeutas? Ali existem várias habilidades fantásticas de DBT. Mas o mais engraçado de tudo é que quando a gente trabalha com pacientes com transtornos alimentares, até mesmo aquelas habilidades que estão ali no livro, ou seja, no manual, precisam ser adaptadas, muitas delas. Claro que algumas a gente pode usar da mesma forma, mas muitas delas a gente vai precisar dessa adaptação. E se eu não tiver um raciocínio clínico bem delimitado, eu vou simplesmente aplicar. Ah, tá no livro, a Marsha Linehan desenvolveu esse livro, ela é a criadora da DBT, é claro que eu vou aplicar. Mas, opa, meu paciente que tem transtorno alimentar, se eu aplicar uma habilidade que é para se autorregular com exercício físico intenso, será que eu não vou estar prejudicando o transtorno alimentar dele? Porque muitas vezes ele já usa isso como uma estratégia compensatória. Então, se eu mostrar para ele de, olha, você vai se regular agora com exercício físico intenso, eu vou estar incentivando um comportamento compensatório e talvez ele faça o exercício não para se autorregular, mas realmente para compensar um momento que ele saiu da dieta, que ele comeu exageradamente. Então, esse raciocínio clínico é fantástico em todo o processo mesmo, né? E é o que traz muita segurança pra gente, porque eu fui vendo que quanto mais eu me apegava à literalidade das técnicas, eu me sentia mais insegura, porque às vezes o paciente não tinha aderência, a motivação dele diminuía, enfim. Ou corria o risco, assim, de lembrar, assim, de cabeça, não, mas pode estar acontecido. De um paciente também entender errado e aquilo ele dá uma pioradinha, né, na queixa dele. Então, ao passo que a gente também vai aprendendo sobre raciocínio clínico, a gente vai se tornando terapeutas mais confiantes. Pelo menos é isso que eu vejo, né? Assim, inclusive, fica muito mais fácil, né? Porque aí, olha só, olha que loucura, né? A gente, com a terapia de exposição, que muitos protocolos têm esse componente, né? Enfim, na tratativa com certas demandas, principalmente ansiedade, a gente vai expor o paciente ao medo dele. Qual a probabilidade do meu paciente, em sã consciência, muitas aspas, ter a boa vontade de querer se expor a algo que ele morre de medo e ansiedade de vivenciar, né? Não faz o mínimo sentido. Agora, se eu entendo que exposição gera habituação, que é esse o processo que meu paciente precisa passar para ele sair de A para chegar no ponto B, que é não sentir mais ansiedade com aquilo, ou pelo menos menos ansiedade, ele precisa passar por uma habituação, entender? Então, entender o processo de habituação, eu vou explicar para ele o que é isso. Não necessariamente com a palavra habituação, aí entra também essa flexibilização, né? Eu vou explicar com uma coisa mais didática, uma palavrinha mais legal, ou com um diagrama. Eu adoro coisas mais visuais, então eu gosto de mostrar o gráfico. Olha, quando você se expõe, aqui diminui tudo, né? Aí ele passa a engajar muito mais. Então, olha como o raciocínio clínico também tá ligado, né, diretamente com a motivação dele para ele aderir às coisas que a gente propõe. Porque se eu só chegar e dizer assim, olha, no livro tem dizendo que a gente tem que se expor ao teu medo de baratas. Então, assim, você vai ter que ver uma barata. Ele, tá louca? Essa psicóloga tá louca? Eu nunca mais volto aqui, né? Então, assim, pera, você tem que se expor a uma barata porque isso vai te gerar habituação. Então, a gente explica todo o porquê que a gente precisa fazer isso. Aí eles engajam mais e eles confiam no nossa atacada, né? Então, eu acho que também o raciocínio clínico envolve nosso senso de autoeficácia, então a gente se torna terapeutas mais confiantes, porque a gente explica mais para o paciente, ele dá bons feedbacks, se motiva mais e a gente entra num ciclo positivo, digamos assim, de reforçamento, né? E o engajamento é componente fundamental para o sucesso da terapia. Não existe sucesso da terapia sem um paciente comprometido. E assim, o comprometimento eu vejo como responsabilidade do terapeuta também.
Porque o paciente, ele não sabe. Ele não tem obrigação nenhuma de saber os benefícios da terapia. Ele sabe que ajuda, mas ele está indo em busca justamente porque ele quer melhorar. Ele quer construir uma vida que vale a pena ser vivida para ele. Então, se ele está indo em busca do meu trabalho e eu sou a responsável, sou a psicóloga que estudo, me dedico, promovo meu trabalho para ajudar aquele paciente, é da minha responsabilidade ajudá-lo a se comprometer no tratamento. Inclusive, essa é uma das premissas básicas ali da DBT, né? Assim, quando a gente vai estudando um pouco mais sobre a DBT, Marsha Linehan, ela cita alguns critérios como premissas básicas do tratamento, né? E uma delas, ela fala muito que é responsabilidade do terapeuta o sucesso do comprometimento. Sim. E aí é algo assim que muitas pessoas ficam, gente, como assim? E se o paciente não quiser? Mas assim, gente, se ele tá indo em busca do tratamento, ele quer. Minimamente, pode ser que ele esteja resistente, pode ser que ele não esteja ainda com as estratégias certas para lidar com aquilo, mas ele foi até teu consultório. Então, algo nele faz com que ele queira melhorar. Sim. E a gente tá ali para realmente motivá-lo, para realmente fazer com que ele tenha esse compromisso com a terapia, porque a gente sabe as estratégias, a gente sabe o que deve ser feito diante a todos esses pontos. Então, eu vejo muito isso, da gente não ter medo de assumir a responsabilidade do tratamento. E se o paciente diz assim, puxa, eu acho que não vai funcionar, eu já fiz tratamentos antes e não deu certo, eu já fui para outros profissionais e acabou não dando certo, é nosso papel também mostrar para ele eu entendo que agora tu possa estar inseguro com esse tratamento devido ao teu histórico, assim, de tentativas que não deram certo. Mas eu estudei muito sobre esse ponto também. E eu tenho ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Então, se o teu objetivo é construir a vida que vale a pena ser vivida nesse critério, eu vou te ajudar a chegar lá. Então, a gente desenvolve também essa esperança no paciente, né? Essa esperança de que, puxa, a gente tem um caminho seguro para ser seguido e a gente tá junto, principalmente. Você não tá sozinho para enfrentar tudo isso. Mas vamos, a gente precisa se movimentar rumo a esse processo, né? E aí entra a relação terapêutica, mas como a gente está tratando de raciocínio clínico, entra muito isso. O paciente precisa confiar na gente e na nossa expertise clínica, senão não vai acontecer, né? E o raciocínio clínico entra aí, porque ao passo que o paciente entende o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, ele se motiva, e aí entra também outra coisa, que, vamos ser sinceros aqui, a gente se desmotiva, sim, quando o paciente não adere às nossas propostas, né? E aí entra essa tua responsabilização, né? Se eu tenho um bom raciocínio clínico, eu explico bem, o paciente engaja mais, né? E fora isso, ainda tem o que a gente também estava conversando antes daqui, que às vezes a gente quer bater muito numa tecla porque está descrito, por exemplo, no protocolo, ou porque tem ali na TCC aquela técnica de crença central. Então, a gente quer bater muito em cima disso, sendo que a gente não repara o tanto de outras coisas que vão aparecendo no meio do caminho. E, por exemplo, na questão de transtorno alimentar ou de sobrepeso, né? A gente vai ter diário alimentar. E o paciente pode ter muito entrave para fazer o diário alimentar e você fica ali insistindo toda semana, né? Faz 5 semanas que você tá com o plano de ação dele fazer o diário alimentar. Ele não faz, você coloca de novo. E aí você, fulaninho não tá engajado. Aí já começa também a jogar muito a bola pra ele, né? Fulaninho não tá engajado. Que também é responsabilidade do paciente. Mas estamos falando para psis, então vamos jogar a bola hoje pra eles, né? Assim, não tá engajado, eu também tô desmotivada. Aí o terapeuta começa a se desmotivar com o tratamento, né? Só que reveja a sua formulação de caso. Reveja o que essa proposta do diário alimentar está ocasionando dele. O que ele te traz de demanda em relação a isso? A pedra no meio do caminho é uma ansiedade. Poxa, eu tenho medo de quando eu vou fazer o diário alimentar, me gera muita ansiedade. Então, eu prefiro não fazer. E é isso que tá me travando. Só que o paciente não vai trazer isso bonito pra ti, né? Você vai ter que ser bem sagaz de tentar perceber, pera, o que tá te travando de fazer o plano de ação que a gente tá combinando há 4 semanas, né? O que tá acontecendo? E tenta ver pensamento automático. Aí entra raciocínio clínico. Eu vou entender se é uma ansiedade que tá mantendo isso, se é pela falta de tempo mesmo, né? E aí os pensamentos são muito mais assim, vou gastar muito tempo fazendo um diário alimentar, então
Tá, qual é a outra proposta? Se isso é o problema, então aí você já começa a raciocinar, né? Pra que caminho eu vou? Ah, então, ao invés de você anotar bonitinho no Excel ou num negócio, registro à mão, né? Faz um grupo no WhatsApp. Putz, às vezes é essa besteirinha, essa coisinha que você não investigou a fundo, que faltava você investigar, que era um entrave, e agora o paciente te entrega o diário alimentar toda semana, porque é mais simples no celular do que no registro, né? E aí entra a individualização, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, né? Eu preciso, lá no protocolo tá escrito que é a punho, né? Ou no computador. Mas eu posso pensar que ferramentas, até mesmo de tecnologia, eu posso usar aqui, né? Ou é uma ansiedade, e aí você fica batendo. Não, traga o seu diário toda semana, traga o seu diário. De novo, é você batendo num ponto que não vai sair do lugar. Identifique. Ele tá com ansiedade, por exemplo, né? Ele tá com ansiedade em relação a esse plano. É porque eu tenho medo de olhar pro plano e ver o tanto que eu falei. Putz, teu caminho é outro. Esquece diário agora, nesse primeiro momento, entre aspas. Mas vai trabalhar essa ansiedade, esses pensamentos automáticos durante o preenchimento do diário, né? Não vai colocar agora como plano de ação diário de novo. Trabalha isso em sessões, para depois você voltar e agora? Você tá pronto pro diário? Aí, ok, agora eu vou, né? E acontece muito com a gente. A gente às vezes dá uma tacada, testa ali, vê que o caminho não deu, volta, recua, recalcula a rota, usa o teu raciocínio clínico para entender o que tá mantendo o quê, e aí muda a tratativa, né? Muda a conduta. Com certeza. E assim, saber qual o momento do paciente também. Assim, por isso que a gente também deve fazer uma hierarquia de dificuldade. A gente não vai começar com o objetivo mais difícil. Se o meu paciente ele tá tendo um nível 10 de aversão a uma atividade, eu não vou começar com o que já causa o nível 10 de aversão. Eu primeiro começo com o nível 0, depois eu vou para o nível 1, o nível 2, até ele se sentir seguro também para ir avançando nos níveis. Porque isso ele vai precisar fazer. Ele vai precisar chegar no nível 10, mas ele não precisa simplesmente já começar no 10. Ele precisa, imagina só, se a gente tem medo, deixa eu ver, se a gente tem medo de altura. Eu não vou simplesmente para enfrentar o meu medo de altura pular num bungee jump. Primeiro porque, será que isso faz sentido para minha vida, pular num bungee jump, mesmo que eu tenha que enfrentar o meu medo de altura? Será que é dessa forma? Eu preciso, inicialmente, representar o que essa altura significa para mim, né? O que significa para mim entrar em contato com lugares mais altos e enfrentar um pouco mais esse ponto, para aí sim eu ir pegando segurança, vá me sentindo mais seguro, mais preparado, para ir aumentando esses níveis, né? E é justamente o raciocínio clínico que vai me ajudar a saber qual o momento que o meu paciente está e o que ele precisa ali, naquele momento, para lidar com as dificuldades que ele tem enfrentado, né? Porque o processo terapêutico não é meu. Eu tô ali como facilitadora do processo terapêutico do meu paciente. Então, eu não vou usar uma técnica porque eu acho legal. Eu não vou usar uma técnica ou eu não vou fazer uma formulação X porque o meu ego tem que me permitir fazer dessa forma. Jamais. O processo é do paciente, eu preciso pensar nele. Mesmo que eu esteja lidando com uma paciente com transtorno de compulsão alimentar. Tudo bem, você pode dizer, o protocolo de compulsão alimentar é esse. Mas quem é a paciente que está tendo compulsão alimentar? Porque assim, a compulsão alimentar para a Natércia pode ser uma, a compulsão alimentar para Maria pode ser outra completamente diferente. E a gente precisa saber o que fazer com a Natércia, a gente precisa saber o que fazer com a Maria. E o raciocínio clínico é que vai nos permitir fazer isso, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, nesse caso. É a individualização, que é um dos pilares da PBE, né? As particularidades e preferências do cliente. Agora, você estava falando aí, né, da questão do meio que desse ego, né, enfim. E aí entra a gente conseguir, até como a gente estava falando, flexibilizar isso. Eu sou uma terapeuta TCC, mas eu sei que meu paciente pode se beneficiar de X princípio ou de X técnica da ACT, por exemplo, né? Eu estava lembrando aqui de vários casos, na verdade, foi me passando na cabeça. Que eu
propunha uma atividade mais comportamental, de uma ativação e tudo, o paciente não engajava, como eu estava falando, tipo, diária alimentar, né? E aí eu precisava, ok, que a TCC tem isso, né? Tem esse momento aí que ela foca em valores, mas eu precisava ter algo, recuava umas casas e falava umas sessões sobre comprometimento com valores, né? Que não é tanto da alçada da TCC, ela vai mais para pensamento automático e tal, e crenças, né? Enfim. E aí, relembrei de formação de arte que eu já fiz e usei os princípios da arte ali, do compromisso com os valores, né? De que uma vida valorosa, ela não necessariamente ela é gostosa e cheia de sentimentos bons e positivos. E aí, ao passo que eu trago isso, né? Ou até vivências minhas, aí entre a autorrevelação, eu mesclo algumas coisas, mas com o meu raciocínio de que, pera, se eu conversar com ele sobre valores e conectá-lo com a importância dessa atividade, pode ser que ele engaje na atividade. E aí é impressionante, né? Assim, já tive pacientes que, por a gente ter feito isso, batemos um pouco, aí não saíram do lugar, fazia um pouquinho desmotivado. A gente relembrando valores, fez um trabalho com valores, a pessoa engata, né? E aí ela segue o fluxo e mantém aquele comportamento comprometido, né? E é muito legal, porque aí o paciente termina a terapia, já tá de alta e tudo, e volta. Nath, olha, eu lembro muito daquela nossa sessão de valores, quando eu quero interromper ali aquele comportamento tal que a gente colocou como alvo, eu lembro do que a gente conversou e isso é o que me motiva, né? Então, olha só como seria prejudicial para mim, para minha paciente, para as duas mesmo, assim, as duas se desmotivariam se eu tivesse batido muito na tecla, né, de vai lá e faz, né, essa exposição não, perdão, dessa ativação comportamental, né, não caberia ali. E aí eu precisei também tirar muito desse ego, muitas aspas, para mim não foi um problema, mas eu sei que para algumas pessoas pode ser, de beber de uma outra fonte, uma outra técnica, ou um outro princípio, por exemplo, da arte, que não é minha base, não foi de onde eu vim, digamos assim, para que eu beneficie meu paciente, né? Então, assim, eu acho que é aí onde entra a nossa humildade em focar, em ter o foco para ele, não na gente, nas nossas preferências, porque se a gente for só pela nossa preferência, como disse, o processo é dele, né? Então, assim, não é meu. Sim. No meu até tem minhas preferências, eu posso jogar lá, mas aqui é em prol dele. Ele é o centro disso tudo. E aí eu vou lançar a mão do que eu tenho, né? Com certeza. E assim, a gente fala muito que não existe na terapia um comportamento errado, um comportamento certo. Eu não quero consertar o comportamento do meu paciente. Eu quero que ele caminhe em direção à vida que ele deseja desfrutar. Por mais que os valores dele talvez sejam distintos dos meus, eu não quero nem saber dos meus valores naquele momento. Eu quero saber do que é importante para ele naquele ponto. Mesmo que seja diferente do que eu acredito, porque ali, naquele movimento, nós somos os terapeutas. E como terapeutas, a gente quer ajudar na construção de uma vida valorosa, uma vida significativa para ele. Então, quando ele também pensa nas atitudes deles, eles devem pensar de, puxa, isso aqui tá me aproximando ou tá me distanciando da vida que eu desejo, né? Condiz com os meus valores, condiz com os meus princípios, condiz com a vida que eu quero desfrutar. Se sim, vamos seguir. Se não, vamos repensar quais os obstáculos que estão me impedindo de viver essa vida valorosa, né? Então, se a gente tem ali alguns obstáculos, então eu, enquanto terapeuta, preciso de estratégias para ajudá-lo a enfrentar esses obstáculos. E, por vezes, uma grande estratégia é a própria aceitação radical. Aceitar algumas situações como são, sem julgamentos, sem predisposições ali em relação a isso. A situação, ela é como é. Por vezes, a aceitação é um grande caminho para a mudança também. Porque, assim, eu só consigo mudar algo se eu aceito. Então, se algo ruim aconteceu na minha vida, às vezes a gente fica assim, nossa, isso não é justo, tudo acontece comigo, por que isso aconteceu? Ter todos esses pensamentos, infelizmente, não vai mudar a situação. Ela tá ali. Então, eu não posso julgar a situação ou me julgar também diante a isso, mas aceitar que ela é como é. Então, a partir disso, o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente não aceita, de puxa, eu não acredito que isso aconteceu, eu quero mudar, eu quero voltar no tempo, eu quero fazer diferente, mas infelizmente nada disso vai mudar a situação. O que vai mudar é, aconteceu.
Eu não queria que tivesse acontecido, não estava nos meus planos, mas aconteceu. E a partir de agora, o que eu posso fazer em direção à vida que eu desejo desfrutar? Né? Então, às vezes a gente até julga muito as situações que acontecem na nossa vida, mas aceitar é o caminho mais efetivo para a mudança, para a vida que a gente quer viver. E olha como esse processo de aceitação é importante para o terapeuta também, né? Esse é o ponto, assim, quando a gente tá falando aqui, putz, eu tenho que sair do meu lugar, da minha origem, da minha teoria de base, muitas aspas, para estudar outras teorias, eu tô, de certa forma, aceitando que o meu conhecimento, ele tem um limite e que outras teorias ou técnicas, enfim, vão sim serem importantes ali para o meu paciente, né? E aí entra combo com valores, então se eu quero ser a melhor terapeuta que meu paciente pode receber, né, ou ter, eu vou ter que, de certa forma, batalhar para isso. E aí é outro entrave que eu vejo, né, assim, porque enquanto existem soluções muito entregues ali, prontinhas, desenhadas, use tal técnica, pronto, essa aqui vai solucionar o problema do seu paciente. Isso aos olhos das pessoas, no geral, né? Lembrando que a gente tem uma economia de energia severa, né? Nosso cérebro adora essa economia. É muito mais palatável, né? Além da insegurança que a gente mencionou, mas tem esse custo, né, do comportamental. Então, é muito mais prático eu ter uma técnica pronta do que eu ralar e aprender outras teorias ali, que a gente sabe que é duro. A gente faz formação de AT, formação de DBT, formação, especialização em TCC, um monte de coisa, e é custoso, né? E por isso não é tão, não é uma coisa tão palatável. As pessoas ficam, putz, aí, não, melhor não, e aí joga a bola pra, não, minha teoria é outra e acabou e fica por isso mesmo, né? Pera ainda, se tem, aí, foco em valores, né? Se você quer ser uma melhor terapeuta que proporciona melhor para o seu paciente, você vai ter que ralar sim, para estudar as outras teorias, né? Aí entra um pouco da ansiedade no terapeuta, aí começa, né? Então tá, então a Natácia falou isso, a Laís falou isso, vou comprar todos os cursos do mundo ao mesmo tempo. Não, vai com calma, estabelece tua base numa teoria, vai seguindo para outras, né? Assim, depois eu acho que poderia me complementar melhor uma DBT, porque eu tenho pacientes que têm desregulação emocional, então deixa eu aprender mais sobre essa técnica. Vai aos pouquinhos, prezando pela qualidade, inclusive, né? Para que assim depois você seja um terapeuta com muitas ferramentas, né? Mas preza pela qualidade, que aí entra também. Tem gente que foge demais, né? E aí não quer. Não, esquece, o negócio de raciocínio clínico não é para mim, nada a ver, foco na minha única teoria e foi, né? Só isso, só TCC clássico, exemplo, né? Ou só comportamental, pronto. Não vou estudar sobre formulação, sobre outros componentes que aparecem demais na clínica. Mas também tem aqueles que vão. Então, putz, eu preciso de tudo, socorro, né? O mais ansioso, o terapeuta mais ansioso. E aí quer fazer uma salada mista, o que não cabe também, porque senão você sai mais perdido e com a terapia menos alinhada do que se você tivesse ido com calma para desenvolver esse raciocínio clínico de uma forma qualitativa, né? Prezando pela qualidade. Então, não sei se você percebe isso, né? Assim, tem esses dois polos. As pessoas que renegam e não, esquece, deixa minha teoria aqui a única. E pessoas que, não, então preciso saber de tudo e todos os cursos e todas as... Calma. Vamos com calma. E eu vou entrar agora num tema, tu trouxeste, assim, tudo que a gente precisa fazer, que não é pouca coisa. Não. A gente precisa se dedicar muito, ralar muito. E eu vou entrar numa outra esfera, assim, fugindo um pouco do tema de raciocínio clínico, mas como é que a gente vai ralar desse jeito se nós não estamos nos sentindo financeiramente bem para isso também? Porque, assim, a realidade de muitos psicólogos hoje, no Brasil e no mundo, não é uma realidade que permite que a gente consiga ter tempo hábil para nos dedicarmos tanto à formulação, a montar o prontuário da melhor forma, conseguir ter tempo para estudar tudo isso. E assim, também é um dos meus focos ajudar psicólogos a usufruírem de uma vida plena, de uma vida feliz. Porque assim, se o teu valor enquanto psicóloga também é proporcionar um atendimento de qualidade, tu precisa estar se sentindo valorizada, tu precisa estar tendo uma remuneração adequada com essa vida que você deseja. Porque então, assim, se você atende de manhã
começa a atender 7 da manhã e vai terminar 10 da noite, como que vai ser, assim, a outra parte do teu atendimento? Porque às vezes a gente fala, não, eu tô atendendo muito. Tá, mas, assim, o atendimento não é só o horário que você vai estar ali com o paciente. O tanto de coisa que acontece fora do setting terapêutico é, assim, até mais tempo ainda do que a gente passa com o paciente na semana. Que a gente encontra o paciente 1 hora em uma vez, na maioria dos casos, por semana. Mas o tanto que a gente pensa, o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente se dedica àquele paciente é praticamente assim, a semana inteira e várias horas do dia focadas nele. Então, a gente também precisa valorizar a psicologia e colocar a nossa profissão no lugar certo dela, de ser valorizada. Mas aí entra, Laís, como é que eu vou começar a entender o meu valor? Você precisa reconhecer também o valor que você proporciona na vida do teu paciente. Então, é um ciclo. E para isso, às vezes, você precisa montar uma reserva de emergência ali naquele momento que te permita não precisar ficar pegando tantos pacientes naquele momento para conseguir já dar o start na tua carreira para, opa, tá, aumentei o valor da minha sessão, consegui uma reserva financeira, então eu não vou mais pegar tantos pacientes, porque eu já aumentei o valor da sessão, e esse tempo aqui eu vou me dedicar ao estudo, eu vou me dedicar à formulação, eu vou me dedicar ao raciocínio clínico. Aí sim as coisas começam a andar. Você vai, ai Laís, mas eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Opa, então investe numa mentoria, investe num curso específico que vai te ajudar nisso, mas não para. Não para, porque às vezes a gente diz assim, nossa, mas eu quero é o dinheiro agora, então eu vou me entupir de paciente. Mas talvez tu esteja dando um tiro no pé nesse ponto, porque tu vai pegar ali o dinheiro, mas tu poderia ganhar muito mais e de uma forma mais significativa, transformando efetivamente a vida das pessoas, porque o nosso trabalho é muito sério. O nosso trabalho é muito, muito, muito sério e não dá pra gente agir dessa forma. A gente precisa promover um atendimento de qualidade. E assim, às vezes a gente fica, nossa, eu não tô conseguindo aumentar o valor da minha sessão, não tô conseguindo captar pacientes do jeito que eu queria, mas como é que tá a tua sessão? Será que você realmente merece cobrar esse valor? Eu sei que é um tema muito, assim, delicado, mas a gente precisa falar sobre isso mesmo, né? Isso também eu observo até na minha carreira, assim, né? Enquanto que eu fui evoluindo ali também, entendendo o óbvio, pegando também uma confiança, né? Que é natural que a gente se forme bem desnorteados, inclusive a gente tem muito esse propósito em comum, né? Ajudar os psis que se formaram agora a não saírem tão desnorteados assim da faculdade, né? Ou ali no início da clínica. Então, de certa forma, eu percebo, né, que saí também com essa segurança, fui pegando mais a segurança, cobrando um valor cada vez mais justo, e aí eu não preciso lotar a minha agenda. E é impressionante, mas assim, a gente tá falando aqui do outro lado, é mais difícil para as pessoas se conectarem, mas quando elas sentirem na pele, elas vão entender o que a gente tá falando, que é quando você, de fato, valoriza o seu trabalho, ganha bem ali, né? Consegue pagar suas contas e até seus mini luxos ali, que você merece também, né? A gente consegue demandar mais tempo de estudo, né? Focar mais tempo no estudo. E aí o nosso atendimento melhora. Eu percebo muito isso. Claro que o tempo ajuda, mas hoje eu tenho muito mais tempo para estudar do que quando eu me formei. E era quando eu mais precisava, era quando eu me formei, né? Então, assim, ter esse tempo, sim, de qualidade, aí o gerenciamento do nosso tempo, mas não só do nosso tempo financeiro também, com certeza vai ajudar a gente a, por exemplo, separar um tempo para estudar a formulação de casos, que é extremamente importante para um bom raciocínio clínico, né? E aí eu percebo claramente, aí entra nosso papo aqui, né, de focar muito mais em qualidade do que quantidade, porque você vai ver, o seu paciente vai te travar muito mais se você começar a estudar sobre raciocínio clínico e separar um tempo para isso, né? Porque aí entra o ralar que a gente tá falando, né? A parte dura da coisa. Certeza, assim, e às vezes parece muito utópico isso que a gente tá falando. É isso. Né, assim... É um pouco difícil para as outras pessoas se conectarem, porque talvez elas ainda não estão vivendo, mas... Sim. Quando elas viverem, elas vão entender. É o temor da agenda lotada, né? De, o que é uma agenda lotada? Será que é uma agenda na qual eu não tenha tempo de respirar? Ou é uma agenda lotada no sentido de, esse é o meu limite, eu tô feliz, eu tô satisfeita do jeito que tá, e é isso.
Porque, assim, quando eu falo de, puxa, eu quero ajudar psicólogos a lotarem a agenda, eu não quero ajudar a lotar a agenda no sentido de, meu Deus, eu tô aqui sobrecarregado, cheio de coisa e não consigo ter tempo pra nada. Não. É lotar a agenda no sentido de consigo estabelecer um bom valor pela minha sessão, porque eu consigo reconhecer o bom trabalho que eu estou fazendo, consigo escalar o meu horário com outros produtos também, porque assim, se a gente lota a agenda ao ponto de se sobrecarregar, a gente também, além do estudo, a gente não vai conseguir focar nos outros produtos escaláveis que vão me permitir assim, usufruir a minha realidade financeira de uma outra forma. Então, são muitos pilares essenciais que a gente precisa, né? Então, é muito assim, de se cerque de pessoas que você compactua com os valores, que você sabe que podem te ajudar a alcançar aquilo que você deseja mesmo, né? Assim, porque é possível. Eu, por muito tempo, não acreditei que era possível viver bem da psicologia, assim, eu não tenho medo de dizer isso. Realmente eu acreditei demais, demais. Eu ficava assim, tá, mas eu amo isso aqui, vamos lá, vai dar certo. Mas internamente eu ficava, ufa, meu Deus, como é que vai ser? E ter ralado muito e ter me cercado também de pessoas que me ajudaram foi o essencial em todo esse processo, né? Então, da mesma forma que eu já estive nesse lugar um dia, eu quero ajudar muito essas pessoas a chegarem aonde elas desejam chegar, porque a nossa profissão, assim, ela é tão incrível. Gente, a gente conseguir ajudar um paciente na felicidade dele. Eu sei que todas as profissões do mundo merecem serem valorizadas, porque são todas incríveis, de acordo com o que cada uma faz, mas a felicidade de uma pessoa, eu sei que a felicidade também é subjetiva, gente, assim, você pode ficar feliz fazendo um montão de coisa, eu sei disso, mas me entendam, por favor. Eu tô falando, assim, de você ajudar na construção de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma pessoa que talvez nem imagina quais são os valores dela, nem sabe o que é importante pra ela, e do nada, na terapia, ela começou a perceber coisas que eram imperceptíveis, ou mudar coisas que estavam deixando ela pra baixo, e a partir daquele momento, ela conseguiu ressignificar tudo isso. Então, puxa, vamos valorizar também a nossa profissão. A gente merece valorizar tudo que a gente faz, mas para isso a gente precisa ter tempo também para caminhar na psicologia. Exato, e até isso que a gente tá falando, né? Pra gente estudar esse tema que a gente tá comentando hoje, precisa de tempo, não tem como. E por isso que, assim, aí entra também outro ponto pra gente também não afastar tanto, mas isso do psicólogo entender que ele é a própria empresa dele, ele é um negócio, né? Então, você precisa gerir seu tempo, você precisa ter metas de médio e longo prazo, pra você conseguir priorizar o que é importante ali, né? Então, senta de vez ou outra, né? Assim, que é uma coisa que é muito difícil, a gente se deixa levar pela rotina. Tá, onde é que eu quero estar daqui a um tempo, né? Assim, quanto que eu quero cobrar pela minha sessão, quantos pacientes eu quero ter, quanto tempo de estudo eu quero ter, né? Às vezes a gente fica também um pouco nessa de, eu quero incluir mais estudo, mais estudo. Onde? Avalie a tua rotina onde? Às vezes você tá com expectativa bacana, tua expectativa boa, iniciativa, mas assim, irrealista, não cabe na tua rotina. Então, você precisa entender que você é um negócio, né? Você é o funcionário da tua empresa. Eu sempre falo isso, assim, pros supervisionandos, mentorados e tudo, que você tem que se olhar como empresa. A partir do momento que você se olha assim, você começa a mudar essa visão, enfim, claro que você precisa de muitas vezes ouvindo isso, né? Enfim, pessoas, né? Como é que a gente tá falando? A gente tem esse propósito de passar essa mensagem para as pessoas, né? Para elas, putz, tá, eu sou uma empresa, né? Mas preciso ouvir isso várias vezes. E aí, entendendo isso, você consegue gerir melhor seu tempo e, assim, ser um psicólogo excelente, né? E que tem um bom raciocínio, que é estratégico, né? Então, assim, aí é onde entra essa questão de se ver como uma empresa e isso te facilita, por exemplo, sentar e estudar sobre raciocínio clínico. Porque às vezes você tá com expectativa lá no alto, lá no talo, mas não vai rolar. Você não vai conseguir separar um tempinho na tua semana que você já tá cansado, você já atendeu 8, 10 pacientes por dia e não é assim, né? Então, uma coisa vai mexendo entre o raciocínio, Nosso raciocínio. o nosso raciocínio de nós mesmos, né? Assim, na nossa terapia, inclusive, que é outra parte, né? Vale trazer isso pra terapia, com certeza.
E eu sei que a gente fala muito sobre aonde a gente quer chegar, mas é justo que a gente pense aonde a gente não quer chegar. Estabelecer os nossos limites pessoais mesmo, de saber assim, opa, o que eu de fato preciso estabelecer na minha rotina como limite, que seja o meu norte, para ver como eu tô lidando com o meu trabalho e com a minha vida pessoal. Estabelecer, nossa, o meu limite é atender tantos pacientes por dia. O meu limite é ter tanto tempo de estudo. Ou então, um limite pessoal, não posso deixar de fazer atividade física. Sabe, como se fosse assim, uma bússola para a gente medir se a gente está alinhado com a vida que a gente deseja. O meu limite, eu preciso pelo menos ter tanto tempo de sono por noite. Então, no momento em que a gente estabelece esses tópicos também, a gente consegue perceber na nossa rotina, nossa, eu não tô bem hoje. Mas deixa eu ver aqui a minha lista de limites. Será que eu não agi de acordo com algum deles? Será que eu extrapolei algum deles? E a gente começa a perceber, faz 3 noites que eu durmo muito menos. Ou então, essa semana eu não consegui fazer exercício físico. E a gente começa, então vamos voltar para aquilo que é importante. Vamos voltar, porque não adianta também a gente ser expert no trabalho, mas os outros tópicos da nossa vida também serem deixados de lado, até porque serão eles que serão a nossa base sólida para manter a constância no nosso trabalho. A gente só consegue ajudar o outro de uma forma bem, de uma forma boa, de uma forma linda, se a gente também estiver bem para isso. Sim. Né? Então, estabelecer aonde a gente não quer chegar também é um grande ponto para isso, né? Tem uma frase, até mencionei um dia desses nos stories, que é: proteja aquilo que te permite fazer o que você faz. Cara, isso me marcou de uma forma tão profunda, porque é exatamente isso. Eu preciso fazer coisas que vão me permitir fazer o que eu faço. Então, eu quero ser uma psicóloga reconhecida, empática, que tem estratégia e tudo, mas para isso eu preciso de tempo de qualidade. Não estou falando de jogar ao léu, também não trabalhar quase nada, não é sobre esse outro extremo, que algumas pessoas podem estar pensando, então agora vai ficar no bem bom. Não é sobre isso, mas é sobre ter os seus inegociáveis, os seus valores muito claros, aquilo que na tua rotina não pode faltar, para que você exerça um bom trabalho, né? Eu tava falando, né, eu me considero empresa, então na minha gerência ali do financeiro é toda pautada nisso. E, inclusive, gastos com saúde mental saem da empresa, não saem do meu prolabore. Eu pelo menos organizo assim, né? De que, minha terapia, quem paga a terapia é a minha empresa, é a minha PJ. Né? Quem pagou minha psiquiatra por um tempo é a minha PJ. Então, assim, eu entendo que eu sou minha máquina. Muitas aspas, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu sou o meu funcionário. Então, não é assim que funciona. Não se paga o plano de saúde para o funcionário, né? Não se paga essas outras, o transporte, enfim, N coisas. Nesse caso, eu preciso desfrutar de uma saúde mental para que eu seja uma ótima terapeuta para os meus pacientes. E assim vai, né? Então, eu entendo que a gente está falando sobre esse tema, mas é exatamente por isso, porque a gente focou muito em raciocínio clínico e bacana, as pessoas estão entendendo, esperamos a importância dele, mas a gente precisa desses outros pilares acontecendo para que a gente consiga sentar e estudar, rever nossa formulação, reavaliar, e é o que eu estava falando. Hoje, como a minha sessão eu considero um valor justo, né, no início realmente não era e tudo, mas ao mesmo tempo também estava ali no início, reconheço que tem seu papel importante na minha história, mas hoje eu entendo que eu consigo ter tempo para estudar, como antes eu não tinha. Então, inclusive, o hábito da leitura eu estou estabelecendo mais agora, assim, como hábito literalmente, não como estudasse. Mas, enfim, como hábito mesmo, de ler com maior frequência, né? E aí, hoje eu consigo separar um tempo mais para estudar e, consequentemente, ser uma melhor psicóloga. Se eu tivesse, em algum momento, claro, que depende da realidade de cada um, mas ali no início, ter focado um pouco, né? Pera, como é que tá a minha gestão de tempo? Tô muito cansada, aí não sobra tempo, não consigo estudar. Tá, deixa eu ver se eu desafogo um pouco, onde é que eu posso tirar aqui e ali, para que eu consiga estudar a teoria da melhor forma, desenvolver meu raciocínio clínico e etc. Né? Então, é o todo. E para nós fecharmos hoje, o que o nosso podcast significou para ti hoje, assim, falar sobre raciocínio clínico? O que significou? Foi pesada essa pra tu, né? Nossa, eu
achei legal, eu acho que a gente, eu acho que a gente focou em raciocínio clínico na parte teórica, mas como eu brinquei aqui, né? A gente tá falando sobre raciocínio sobre a gente, né? A gente raciocinar também sobre a nossa vida. Então é muito sobre ter essa visão holística e do todo sobre nós, nossos pacientes, sobre a vida. E foi essa mensagem assim, que ficou pra mim, né? Da gente olhar pro todo, que é o que importa. Perfeito, muito obrigada pela tua Eu que participação, agradeço. como sempre. Gente, de verdade, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês gostariam também de ver por aqui. Eu honro muito a tua participação. Compartilhe também esse podcast com um amigo que vai se interessar também por esse tema. Segue a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram é Laís F. Pinheiro, com 2 Os no final, e o da Nath é... natessampaio.psi. E o do Psiplatô é @Psiplatô. A gente te espera lá nas outras redes também, com certeza a gente vai se encontrar mais vezes. Então, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal e vamos juntas construir o futuro da psicologia. Um beijo bem grande em cada um de vocês e até a próxima.